Dia 3 de janeiro de 2026, às 4h21 da manhã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, postou uma mensagem que mudaria para sempre a geopolítica da América Latina. Os Estados Unidos realizaram com sucesso um ataque em larga escala contra a Venezuela e o seu líder, o presidente Nicolás Maduro, que foi capturado e retirado do país. Foram exatamente 47 segundos. Esse foi o tempo que levou para as forças especiais americanas invadirem a residência presidencial venezuelana, capturarem o Maduro e a esposa dele e colocar eles num helicóptero militar. Explosões iluminaram o céu de Caracas, bases militares foram destruídas, o aeroporto principal de Caracas virou pó, e quando o sol nasceu naquela manhã, o ditador que governava a Venezuela há mais de uma década estava algemado dentro de um navio americano, sendo levado para Nova York para ser julgado por narcotráfico e terrorismo. Tudo isso aconteceu em poucos minutos no sábado. No momento que eu estou gravando esse vídeo, o Maduro e a esposa dele estão num tribunal de Nova York. Mas a pergunta que ninguém está fazendo é: como que um país, que inclusive já foi o mais rico da América Latina, que tem as maiores reservas de petróleo do mundo inteiro, com 1/5 das reservas de petróleo globais, que já foi chamado de Arábia Saudita das Américas, como esse país deu tão errado? E mais importante ainda, o que isso tem a ver com o seu bolso? Porque deixa eu te contar uma coisa, essa história não é sobre a Venezuela, ela é sobre ouro, prata, petróleo, Bitcoin e sobre como decisões políticas podem destruir completamente a economia de um país e a sua também. E se você acha que isso não pode acontecer no Brasil, você tá muito enganado. Só que antes de começar, deixa o like aqui no vídeo e se inscreve no canal. Isso é muito importante para o YouTube entender que você quer receber mais conteúdo sobre economia e investimentos e fortalecer também o nosso trabalho por aqui. Eu dividi esse vídeo em 3 partes principais. Primeiro, a gente vai entender como a Venezuela virou a Venezuela. Como um país rico virou um país pobre. Segundo, vamos falar sobre o que aconteceu no dia 3 de janeiro e por que o Trump decidiu capturar o Maduro. E terceiro, e essa é a parte mais importante, então fica no vídeo até esse momento. A gente vai falar sobre o que isso significa para você, para os seus investimentos e para o Brasil. Então fica comigo até o finalzinho, porque cada parte dele tem a sua devida importância. E para a gente começar o vídeo, eu preciso voltar 104 anos atrás, para o ano de 1922. Naquela época, a Venezuela era um país agrícola e pobre. Exportava café, cacau e um pouco de açúcar. Era nada demais. Só que o governo venezuelano sabia que tinha algo valioso enterrado no solo, que era petróleo. Eles só não tinham tecnologia nem dinheiro para extrair. Então eles fizeram o que vários países mais pobres faziam naquela época. Eles abriram as portas para as empresas estrangeiras. Então empresas americanas como a Standard Oil e a Shell, elas receberam concessões para poder perfurar e extrair o petróleo venezuelano. O acordo funcionava da seguinte forma: as empresas detinham o conhecimento e o dinheiro para o trabalho, faziam todo o investimento, extração e refino, e em troca elas ficavam com a maior parte dos lucros. Já o governo venezuelano recebia royalties, que é uma porcentagem bem menor de todo esse dinheiro. E foi assim que em 1922 um grupo de petroleiros americanos estava perfurando o solo venezuelano quando de repente jorrou petróleo. E não foi pouco, foi o maior poço de petróleo do planeta até aquela data. A Venezuela tinha acabado de descobrir que estava literalmente sentada em cima de um oceano de ouro negro. E eu não estou exagerando quando eu falo oceano, porque hoje a Venezuela tem 303 bilhões de barris de petróleo em reservas provadas. Isso é mais do que a Arábia Saudita, mais do que Iraque, mais do que qualquer outro país no planeta. E aos preços de hoje, isso equivale a aproximadamente 17 trilhões de dólares. É 4 vezes o PIB inteiro do Japão. Quase metade da dívida americana. E durante décadas, a Venezuela prosperou com o petróleo. Nos anos 1950, 60 e 70, o país era considerado um dos mais ricos da América Latina. Caracas, que é a capital da Venezuela, era chamada de a Miami da América do Sul. Tinha prédio moderno, avenida larga, carro importado nas ruas. A classe média venezuelana viajava para Miami para fazer compra. Os restaurantes serviam lagosta, champanhe francês, enquanto outros países da América Latina estavam lutando com ditaduras militares, instabilidade política, e a Venezuela tinha uma democracia funcional e uma economia pujante. Só que todo esse dinheiro do petróleo criou um problema silencioso que ninguém queria admitir. A Venezuela estava viciada no petróleo. O país produzia petróleo e mais nada. 95% das exportações vinham do petróleo. O governo dependia do petróleo. A economia inteira dependia do petróleo. E aí, em 1998, apareceu um homem que mudaria tudo. Esse cara chamava Hugo Chávez. O Chávez era um ex-militar carismático que
soube usar o discurso populista como ninguém. Aí ele culpava a elite venezuelana e o imperialismo americano por todos os problemas do país. E por trás de toda essa prosperidade que o petróleo trouxe, a Venezuela tinha uma desigualdade social realmente imensa. Os ricos eram muito ricos e os pobres eram muito pobres. E o Chávez prometeu acabar com isso. Ele prometeu distribuir a riqueza do petróleo para todos os venezuelanos. Ele foi eleito com folga, com larga vantagem. Logo depois de ele assumir, ele fez algo que nenhum presidente tinha feito antes. Ele nacionalizou completamente a indústria do petróleo. Em 1998, ele criou a PDVSA, Petróleos de Venezuela SA, e colocou o petróleo todo nas mãos do Estado. E no começo funcionou. Entre 2004 e 2008, o preço do petróleo disparou no mundo inteiro, de $30 o barril para mais de $140, e o Chávez gastou esse dinheiro como se não houvesse amanhã. Ele criou programas sociais massivos, porque afinal de contas tinha muita gente precisando de ajuda. Ele construiu casas populares, ele subsidiou alimentos, ele melhorou escolas e hospitais, e a pobreza na Venezuela caiu pela metade durante o governo Chávez. E o povo amava ele. O Chávez era reeleito com 65% dos votos. Ele aparecia na TV toda semana, num programa de várias horas, chamado Alô Presidente, onde ele cantava, ele dançava, ele falava sobre política. O que ninguém sabia é que ele tinha destruído completamente a capacidade produtiva do país. Deixa eu te explicar de uma forma simples o que aconteceu. Quando você nacionaliza uma empresa, você tira ela das mãos dos empresários e coloca nas mãos dos políticos. Na teoria, o discurso é bonito, mas os políticos, eles não entendem, na maioria das vezes, nada de gestão. Os políticos, geralmente, eles querem os votos. Então a PDVSA foi aparelhada. O Chávez colocou os amigos dele, militares, aliados políticos, para comandar a empresa. E pessoas que não sabiam nada sobre extração e refino de petróleo estavam lá. A produção começou a despencar, a infraestrutura começou a se deteriorar. Em 2002, a Venezuela produzia 3,5 milhões de barris por dia. Em 2020, produzia menos de 500 mil barris. E não foi só o petróleo. O Chávez também expropriou, que é um jeito bonito de dizer roubou centenas de empresas privadas. Fábricas da Kellogg's foram tomadas e viraram fábricas do povo. A General Motors teve a produção confiscada. A Kimberly-Clark, que é dona da Huggies, aquela empresa que faz fralda para bebês, foi expulsa do país. Centenas de empresas simplesmente tiveram ativos roubados pelo governo. E o que aconteceu com essas fábricas? Elas pararam de produzir. O governo não tinha capacidade técnica para tocar tudo isso sozinho. Alguns anos depois, em 2013, Chávez morreu de câncer. E aí entrou Nicolás Maduro. Em 2014, aconteceu algo que destruiu de vez a economia venezuelana, porque o preço do petróleo despencou de $115 o barril para $30. E lembra que eu falei que 95% das exportações da Venezuela vinham do petróleo? Pois é, de uma hora para outra, a Venezuela perdeu quase toda a receita. E o Maduro não fez nada para se adaptar. Ele continuou gastando como se nada tivesse mudado, continuou mantendo os programas sociais, continuou pagando subsídios, mas de onde que vinha o dinheiro? Vinha da impressora. O Banco Central da Venezuela começou a imprimir dinheiro descontroladamente. E quando você imprime dinheiro sem parar, o que acontece? Inflação. Mas não foi uma inflação normal, foi uma hiperinflação. Em 2013, a inflação na Venezuela era de 40% ao ano. Já era alta, mas ainda dava para viver. Em 2015, ela pulou para 180%. Em 2016, para 800%. Em 2017, para 1.370%. E em 2018, a inflação foi de 130 mil por cento. Em 2019, atingiu o pico. Foi 9.585.000%, quase 10 milhões por cento de inflação num ano. As pessoas iam no mercado de manhã e os preços eram completamente diferentes à tarde. Restaurantes pararam de imprimir cardápios com preços, porque os preços mudavam várias vezes por dia. Você precisava de uma mochila cheia de dinheiro para comprar pão. Em alguns casos era mais barato usar as notas como papel higiênico do que comprar papel higiênico de verdade. A moeda venezuelana, o bolívar, não valia nada. Enquanto isso acontecia, Maduro criou um sistema de câmbio que era completamente manipulado. Ele estabeleceu a taxa oficial em 10 bolívares por dólar, mas essa taxa só era acessível para os amigos dele, militares e aliados políticos. Todo mundo comprava dólar a 10 bolívares e vendia no mercado paralelo por 12 mil bolívares. Era basicamente um esquema de corrupção oficializado. E enquanto o povo passava fome, os militares, os aliados do Maduro ficavam super ricos com esse esquema. As consequências foram catastróficas, hospitais ficaram sem remédios, faltava vacina, pessoas morriam de doenças, tinham cura simples, supermercados ficaram vazios, o governo racionou comida e criou um sistema de cartão de racionamento, a criminalidade explodiu, Caracas virou a cidade mais perigosa do mundo e os venezuelanos começaram
começaram a fugir. Desde 2015, mais de 7 milhões de venezuelanos deixaram o país. É quase um terço da população. Foi o maior êxodo da história da América Latina. Famílias inteiras atravessaram a fronteira com a Colômbia, Brasil, Peru, Chile, muitos caminhando, alguns morrendo no caminho. E o Maduro, ele culpou todo mundo. Culpou os Estados Unidos, culpou as empresas, oposição. Em 2015, a oposição ganhou 2/3 do Congresso venezuelano. O Maduro deveria ter perdido o poder, mas ele não aceitou. Em 2016, ele encheu a Suprema Corte de aliados e fez o tribunal declarar o Congresso inválido. Em 2017, ele criou uma Assembleia Constituinte paralela, repleta de aliados, e deu para ela o poder para reescrever a Constituição. As pessoas foram para as ruas protestar, centenas morreram, milhares foram presos. Em 2018, teve eleição presidencial e o Maduro venceu com 68% dos votos. Ninguém acreditou, a oposição boicotou, vários países não reconheceram o resultado e em 2024 teve eleição de novo. Dessa vez, a oposição participou e, segundo todas as pesquisas independentes, o candidato da oposição, Edmundo González, ganhou com mais de 60% dos votos. Mas Maduro declarou vitória mesmo assim. Os venezuelanos foram para as ruas novamente, mais mortes, mais prisões, mais de 50 países não reconheceram a vitória de Maduro, mas ele continua no poder. E é aqui que entra o Donald Trump. Durante todo o ano de 2020, o Trump deixou claro que o Maduro era um problema. Ele colocou um prêmio de 50 milhões de dólares pela cabeça do Maduro. Ele impôs sanções, bloqueou o petróleo venezuelano, congelou ativos. Em agosto de 2025, o Trump começou a mobilizar forças militares nas águas caribenhas ali da Venezuela, que aliás são praias bem bonitas ali ao redor, e ele enviou o maior porta-aviões do mundo para o Caribe. Dezenas de navios de guerra começaram a patrulhar a costa venezuelana e de vez em quando os americanos atacavam. Em setembro, mísseis americanos destruíram um barco que supostamente transportava drogas, saiu vídeo em todo lugar. Em outubro, novembro e dezembro os ataques continuaram, mais barcos destruídos, mais de 100 mortos. Em dezembro, os americanos até confiscaram 2 petroleiros venezuelanos. Era claro que alguma coisa grande estava sendo preparada. E no dia 2 de janeiro de 2026, começaram as explosões. A operação foi cirúrgica. Forças Delta, que são as forças especiais mais letais do exército americano, invadiram 7 locais diferentes simultaneamente. O aeroporto militar La Carlota, a base de comunicações Fuerteventura, o principal porto marítimo do país, 3 outras bases militares estratégicas e a residência presidencial. O Maduro e a esposa estavam dormindo quando os helicópteros chegaram. Eles tentaram correr para um bunker subterrâneo, mas eles não conseguiram. Os americanos capturaram eles, colocaram eles num helicóptero e levaram eles para o USS Iwo Jima. É um navio de assalto anfíbio que estava esperando no mar. Toda a operação durou 3 horas e meia. 0 soldados americanos mortos, 0 equipamento perdido. Então foi uma das operações militares mais bem-sucedidas da história americana. E às 4h21 da manhã, o Trump anunciou para o mundo: nós capturamos o Maduro. A última vez que os Estados Unidos fizeram algo parecido foi em 1989, quando eles capturaram o Manuel Noriega, que é o ditador do Panamá. Foi exatamente no mesmo dia, 3 de janeiro, 36 anos depois. Mas a grande pergunta é, por quê? O Trump atacou a Venezuela? Ele disse que foi por causa das drogas. O Maduro estava envolvido com cartéis de tráfico. Toneladas de cocaína saíam da Venezuela em direção aos Estados Unidos. Isso é verdade. O Maduro realmente tinha ligações com o narcotráfico. Mas vamos ser honestos aqui. Você realmente acha que o Trump mobilizou o maior porta-aviões do mundo, gastou bilhões de dólares, arriscou uma guerra apenas por causa de drogas? Talvez não. A resposta para essa pergunta pode ser petróleo. O mesmo petróleo que enriqueceu a Venezuela nas décadas de 60 ainda está debaixo do solo. São 17 trilhões de dólares em reservas de petróleo e 1/5 da reserva do planeta. E agora, com o Maduro fora do caminho, as empresas americanas podem voltar a explorar esse petróleo. Empresas como a Chevron, ExxonMobil, ConocoPhillips, todas essas empresas foram expulsas da Venezuela pelo Chávez e pelo Maduro. A Chevron, por exemplo, logo quando o mercado americano abriu, depois da captura do Maduro, disparou mais de 8% em valor de mercado. Justamente porque agora essas gigantes petrolíferas vão poder voltar a explorar o petróleo venezuelano. E o próprio Trump já deixou claro em entrevistas que os Estados Unidos vão administrar a Venezuela durante essa transição. Ele disse que as empresas americanas de petróleo vão voltar a operar no país. Isso significa bilhões, talvez trilhões de dólares em lucros para essas empresas nos próximos anos. Porque lembra que o petróleo ele é finito, vai sendo usado e vai acabando, vai tendo cada vez menos. Só que existe um outro motivo estratégico aqui que é tão importante quanto o petróleo: geopolítica. Aos poucos a Venezuela estava se tornando uma base para China, Rússia e Irã na América Latina. A China tinha investido bilhões em infraestrutura venezuelana. A Venezuela vendia quase 70% de todo o petróleo para a China e tinha até uma estação espacial chinesa na Venezuela. A Rússia vendia armas para o Maduro e mantinha assessores militares lá. O Irã enviava petróleo e drones para ajudar o regime. E para os Estados Unidos, isso era inaceitável. Então a captura do Maduro não é sobre Venezuela e petróleo apenas. É sobre mandar um recado para a China, Rússia e Irã, dizendo que
que a América Latina é dos Estados Unidos.